Vamos lá, Marcos 14, dos versículos 26 ao 31, vou estar lendo da NVI. Depois de terem cantado um hino, saíram para o Monte das Oliveiras. Disse-lhes Jesus: vocês todos me abandonarão, pois está escrito: ferirei o pastor e as ovelhas serão dispersas. Mas depois de ressuscitar, irei adiante de vocês para a Galileia. Versículo 29, Pedro declarou: ainda que todos te abandonem, eu não te abandonarei. Respondeu Jesus: asseguro-lhe que ainda hoje, esta noite, antes que 2 vezes cante o galo, 3 vezes você me negará. Mas Pedro insistia ainda mais: mesmo que seja preciso que eu morra contigo, nunca te negarei. E todos os outros disseram o mesmo. Vamos orar? A gente continua. Pai, eu quero agradecer o privilégio que é a gente poder estar reunido, Senhor, para adorar, cultuar e coroar Jesus como nosso Senhor e Salvador. Pai, obrigado pelo privilégio que é a gente poder te louvar, cantar louvores ao teu nome. Pai, eu quero pedir que a sua presença esteja nesse lugar, através do seu Santo Espírito, como o Ricardinho orou, tocando, Senhor, os nossos corações, que a sua palavra seja vida, seja realmente alimento para nós, nessa jornada aqui na terra, como peregrinos. O Senhor venha nos alimentar nessa manhã. Pai, eu oro pelos aqueles que não estão presentes, que estão doentes, Senhor. Lembra agora da Vitória, Senhor, da Vera, que não estão se sentindo bem. O Senhor esteja com a tua mão poderosa, confortando, consolando e curando, Pai. Amém. Obrigado por tudo, Jesus. Em teu nome, Senhor. Amém. Amém. A gente continua o nosso passeio, nossa viagem em Marcos 14. A gente está passando pelas últimas horas de Jesus com seus amados discípulos. E o que a gente já viu até aqui foi que a Páscoa, se você tiver a Bíblia aberta em Marcos 14, do versículo 12 até o versículo 16, a gente viu a preparação da Páscoa, a soberania de Deus e de Cristo em toda essa preparação, nos mínimos detalhes. Depois dos versículos 17 ao 25, onde a gente parou a semana passada, quando ele come a ceia, e não só come, ele interpreta a ceia, os elementos da ceia. Mas o que marca realmente esse tempo, essas últimas horas de Jesus com seus homens, é o anúncio dele do que vai acontecer, não só com ele. Ele já falou várias vezes o que ia acontecer com ele, mas o que vai acontecer com os seus discípulos. É isso que é interessante. Se olhar aí, capítulo 14, versículo 18. Versículo 18. Quando estavam comendo, reclinados à mesa, Jesus disse: digo-lhes que certamente um de vocês me trairá. Opa! Um deles ali vai trair Jesus. Vai dar uma olhada no versículo 27, que a gente vai ver hoje. Disse-lhe Jesus: vocês todos me abandonarão. Um deles vai trair ele, depois todos os outros vão abandonar Jesus. E não é só isso, o versículo 30. E um deles irá negar Jesus. Respondeu Jesus: asseguro-lhe que ainda hoje, esta noite, antes que 2 vezes cante o galo, 3 vezes você me negará. Falando com Pedro. Você vê como que é estruturado essas últimas horas da vida de Jesus, ao redor da proclamação dele de que um deles vai traí-lo, todos os outros vão abandoná-lo e um irá negá-lo. Então fica mais ou menos assim, tipo um acróstico que tem em Marcos, formando essa série. Você tem do versículo 18 ao 21, ele prediz a traição por um discípulo. Depois você tem essa pausa com a ceia da Páscoa. Depois ele prediz o abandono de todos e prediz que Pedro irá negá-lo. Tá? E aí a gente vai ter o período no Getsemane. Daí você tem o cumprimento disso tudo que ele proferiu. Tá? Do versículo 43 ao 49, a traição de Judas. Depois os versículos 50 ao 52, é quando ele é abandonado por todos. Aí tem um período ali de julgamento de Jesus. E logo em seguida entra o cumprimento, quando Pedro
nega Jesus. Você vê como perfeito é a estrutura de Pedro e Marcos colocando ali. Para por aqui com isso daqui. Essa estrutura ela é bem interessante, que ela fala dois assuntos que já vêm percorrendo no Evangelho de Marcos. Um é a fraqueza dos discípulos. Um vai me trair, todos vão me abandonar e um vai me negar. Então, quer dizer, enfatiza isso que ele já vinha falando, que a gente já vinha vendo no Evangelho, a fraqueza deles, mas não só a fraqueza, como que a gente tem visto, a soberania deles sobre tudo isso, de saber todos os detalhes, tudo que ia acontecendo, tudo que está acontecendo, que vai acontecer. Nada é fatalidade aqui, nada é um acidente histórico, pegou Jesus de surpresa. Não, ele já sabia de tudo. Já vinha falando o que ia acontecer. E ele sabia de tudo, por quê? O Antigo Testamento já falava isso. Olha lá o versículo 21. Versículo 21 do capítulo 14. O Filho do Homem vai como está escrito a seu respeito. O Antigo Testamento já falava isso. Aí agora o versículo 27. Disse-lhe Jesus: vocês todos me abandonarão, pois está escrito. Está escrito, está lá no Antigo Testamento. Então ele conhece a palavra, ele conhece o que vai acontecer, porque já estava desde lá falando tudo isso daqui. Não é nada surpresa, nada, né, como alguns acham que foi, nossa, coitado de Jesus, ele não sabia o que ia acontecer, ele já sabia o que ia acontecer. E esse trecho que a gente está aqui, do versículo 27 ao 31, ele é que nem uma ponte, se você olhar aí, é uma ponte que liga a ceia, a última ceia dele, com o período no Getsemane. Ela é que nem uma ponte ali que vai estar ligando. O que aconteceu, né, deles na ceia para já passar para onde Jesus vai ser preso, vai começar toda a aflição ali. Mas muito além de uma ponte, isso daí, esses versículos aqui, isso que eu oro, que o Senhor nos dê olhos para ver, é a misericórdia de Cristo para com os seus discípulos. Em meio a todas as falhas dele, isso que eu quero que a gente veja aqui hoje, é a misericórdia de Deus. Não só a soberania, mas a misericórdia dele. Tudo isso daqui. Eu dividi o estudo em duas partes. Esse o pastor abandonado, a gente vai estar olhando os versículos 26 ao 28. E depois as ovelhas valentes, entre aspas, os versículos 29 ao 31. Tá? Vamos lá, pastor abandonado, versículo 26. Depois de terem cantado um hino, saíram para o Monte das Oliveiras. Depois de terem cantado um hino, que hino é esse? A gente viu que durante a ceia, né, da Páscoa, eles cantavam Halel egípcio, que era do Salmo 113 ou 118. Eles cantavam, dividia durante a ceia, eles iam cantando partes dos salmos. Então o que está acontecendo aqui é exatamente isso. Depois de terem cantado um hino, esses salmos 115 ao 118, isso que eles estão cantando aqui. É interessante a palavra cantado um hino, que é da onde a gente tira a palavra hino em si. Né? Hinel, é a palavra grega, o verbo de você cantar um hino, então a gente tira hino. Então, você imaginar esses 12 homens, Jesus e mais os 11, porque Judas já tinha saído cantando ali, não deve ter sido muito bonito só, né? Você imaginar aqueles 11 homens, né? Tudo pescador, nego brusco, né? Cantando ali, não devia ser muito bonito o som. Às vezes você pensa, olha, eles cantando um hino, né? Não era nada de Castelo Forte, de Martinho Lutero, nada. Eles estão cantando salmo e devia ser meio que sem melodia. O negócio é uma coisa... Alguns comentários falam que o negócio era nada muito inspirador, né? Eles cantando ali. E às vezes já pensa, a gente tem todo o instrumento ali, só está os 11 ali naquela sala. Né? Mas um detalhe bem importante, acho que isso é importante a gente ressaltar aqui, que uma das marcas do povo de Deus é cantar. É cantar hinos ao Senhor. Se olhar desde o começo da Bíblia, por exemplo, Êxodo 15:1, Juízes 5:3, Salmo 9:11, você vai ver que é repleto de mandamento para o povo de Deus cantar ao Senhor, cantar louvores ao Senhor. Faz parte do povo de Deus isso. O que a gente tem visto é que algumas igrejas elas reagem aos abusos que tem na música hoje em dia, porque há uma ênfase tão grande na música hoje em dia, né, que seja
o culto todo louvor, não estão nem aí com a palavra. Então algumas igrejas, como uma reação a essa ação, eles vão para um outro extremo. E o que fazem? Despreza a música. Né? Então tem igrejas, você vai, eles se orgulham de cantar um hino, ou 2 hinos no máximo. Não é assim. A marca do culto do povo de Deus é cantar louvores, né? O prazer que você tem, o privilégio que você tem de louvar o Senhor. Cantar louvor é marca é a marca de que você está cheio do Espírito Santo. Atos 16, 25, olha só, vou ler algumas passagens do Novo Testamento, porque geralmente as pessoas, não, isso é coisa do Antigo Testamento, ficar cantando. Não, é do Novo Testamento também. Atos 16, versículo 25, começando no versículo 24, tendo recebido tais ordens, ele os lançou no cárcere interior, ele os prendeu os pés no tronco, por volta da meia-noite, Paulo e Silas estavam orando e fazendo o quê? Cantando hinos a Deus. E os outros presos ouviam. Efésios 5, versículos 18 e 19. Não se embriaguem com vinho, que leva à libertinagem, mas deixem-se encher pelo Espírito Santo. E o que você vai fazer quando você está cheio do Espírito Santo? Falando entre si com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando e louvando de coração ao Senhor. É marca do povo de Deus, cantar. Vem para a igreja, você tem que cantar. Preparar o seu coração para isso, para louvar o Senhor. Colossenses 3,16. Olha que interessante que Paulo fala. Habite ricamente em vocês a palavra de Cristo. Amém? A palavra tem que estar habitando em vocês. Ensinem e aconselhem-se uns aos outros com toda sabedoria e cantem salmos, hinos e cânticos espirituais com gratidão a Deus em seu coração. A palavra importante é de extrema importância. Mas espera aí, não vamos esquecer que faz parte do culto. É isso que eu tenho visto, principalmente em igrejas reformadas. O desprezo pelo louvor, como se fosse uma coisa ruim louvar o Senhor. Não, é bom e tem que ser feito isso. É isso que a gente vai fazer pela eternidade. A hora que você lê o livro de Apocalipse, se você não gosta de cantar aqui, é bom você começar a orar e pedir gosto por isso, porque aí você vai fazer pela eternidade. Lê Apocalipse, você vê. Foi dado a eles as palavras do cântico que eles vão cantar o Cordeiro por toda a eternidade. Não gosto de louvar. Então você vai ter sérios problemas na eternidade. Que a gente vai passar a eternidade cantando, louvando o Cordeiro. Então isso aí, olha, depois de terem cantado um hino, saíram para o Monte das Oliveiras. Isso aí já é por volta da meia-noite. Já passou todo o jantar. A noite foi intensa ali naquele salão, naquela sala onde eles estavam celebrando. Marcos não dá os detalhes, mas como a gente viu aqui, na hora que você pega os relatos de Lucas e de João, você vê que muita coisa aconteceu ali. Teve briga entre eles para quem ia ser o maior. Jesus lava o pé deles. Jesus promete o Espírito Santo, promete que um deles vai traí-lo, promete que vai morrer. Então um monte de coisa já passou nessas horas ali, mas ainda não acabou. Peraí que não acabou ainda. A noite não chegou ao fim. Então eles saem de onde eles celebraram a Páscoa, a ceia da Páscoa, e agora eles vão para o Monte das Oliveiras. Então olha só, depois de terem cantado um hino, saíram para o Monte das Oliveiras. Vamos ver o que devia estar na mente de Jesus ali naquela hora. Vamos lá para o Salmo 118, para ver mais ou menos o que estava na mente de Jesus. Eles acabaram de cantar e agora estão caminhando para o Monte das Oliveiras. Salmo 118. Versículo 1. Deem graças ao Senhor porque Ele é bom. O seu amor dura para sempre. Lá para o versículo 5. Na minha angústia, clamei ao Senhor e o Senhor me respondeu, dando-me ampla liberdade. O Senhor está comigo, não temerei. O que me podem fazer os homens? O Senhor está comigo. Ele é o meu ajudador. Verei a derrota dos meus inimigos. É melhor buscar refúgio no Senhor do que confiar nos homens. É melhor buscar refúgio no Senhor do que confiar em príncipes. Todas as nações me cercaram, mas em nome do Senhor eu as derrotei. Versículo 11.
Cercaram-me por todos os lados, mas em nome do Senhor eu os derrotei. Cercaram-me como um enxame de abelhas, mas logo se extinguiram, como espinheiros em chamas. Em nome do Senhor eu os derrotei. Empurraram-me para forçar a minha queda, mas o Senhor me ajudou. Olha, tudo isso que está passando, eles acabaram de cantar isso, estão caminhando, né, o que vai acontecer logo em seguida, no Monte das Oliveiras. O Senhor é a minha força e o meu cântico, Ele é a minha salvação. Alegres brados de vitória ressoam nas tendas dos justos. A mão direita do Senhor age com poder. A mão direita do Senhor é exaltada. A mão direita do Senhor age com poder. Não morrerei, mas vivo ficarei para anunciar os feitos do Senhor. O Senhor me castigou com severidade, mas não me entregou à morte. Abram as portas da justiça para mim, pois quero entrar para dar graças ao Senhor. Esta é a porta do Senhor pela qual entram os justos. Dou-te graças porque me respondeste e fosse a minha salvação. A pedra que os construtores rejeitaram tornou-se a pedra angular. Olha lá. Isso vem do Senhor, soberania do Senhor. E é algo maravilhoso para nós. Esse é o dia em que o Senhor agiu. Alegremos-nos e exultemos nesse dia. É isso que Jesus está cantando. É isso que está na mente dele. É a hora que ele está partindo para o Monte das Oliveiras. Interessante, né? É bem o que vai realmente acontecer com ele. Ele põe toda a confiança no Senhor, sabendo da angústia que ele vai passar, mas da vitória que vai vir. Sabendo que eles vão rejeitá-lo, mas que isso vem de quem? Do Senhor. Portanto, alegremos-nos. O Monte das Oliveiras é importante porque, na hora que você pega a cidade de Jerusalém, ela era cercada e o Monte das Oliveiras ficava fora do muro. Durante a Páscoa, eles tinham que ficar dentro da cidade de Jerusalém, durante a noite toda da Páscoa. Aí você fala, mas eles estão fora? Não, mas o Monte das Oliveiras era considerado dentro de Jerusalém. Apesar de estar fora do muro, ele era considerado como parte de Jerusalém. É por isso que não tem contradição nisso, né? Ah, mas eles deviam estar lá dentro, estão fora. Não. O Monte das Oliveiras era considerado como parte de Jerusalém. E o importante do Monte das Oliveiras é o aspecto messiânico dele. Principalmente Zacarias e Ezequiel falam muito desse monte. A gente viu quando Jesus entra, capítulo 11, versículo 1, quando ele começa a jornada dele para Jerusalém, e ali menciona do Monte das Oliveiras. É no Monte das Oliveiras que ele começa a jornada. Depois no capítulo 13, depois de todo aquele processo de discussão, de argumentos com os líderes religiosos, ele sai do templo, ele vai para onde? Para o Monte das Oliveiras. A gente viu que isso é o cumprimento de Ezequiel. Quando a glória do Senhor sai do templo, ele vai para onde? Para o monte. O Monte das Oliveiras. Daí ele está no monte, capítulo 13, versículo 3, ele começa a dar o discurso dele apocalíptico, que está para acontecer. E agora ele volta para o Monte das Oliveiras para dar mais detalhes do que irá acontecer. No versículo 27, eles saíram, versículo 26, saíram, cantaram o último hino, está na mente de Jesus, tudo o que vai acontecer. Eles vão para o Monte das Oliveiras, versículo 27. Disse-lhe Jesus, todos vocês me abandonarão. NVI coloca. Todos vocês me abandonarão. Mais um choque. Imagina. Tinha acabado de falar que um deles ia traí-lo. Agora não basta isso. Não basta um só trair. Ou todos abandonaram. Imagina o choque para eles. Eles que abandonaram tudo para seguir Jesus, e agora Jesus vem e fala para eles o quê? Vocês vão me abandonar. É interessante a palavra. A NVI coloca abandonarão, né, mas a Almeida ela é mais fiel aqui ao texto. A Almeida Corrigida diz assim, e disse-lhe Jesus, todos vós esta noite, né, todos vós esta noite vos, isso, né, escandalizareis. E vem do grego escandalizo, que é escandalizar. O sentido dessa palavra, escandalizo, é realmente a pessoa andando e ela tropeçar em alguma coisa e cair. Ou uma arapuca, onde o animal tropeça, cai, é preso. Então esse é o sentido. É realmente do tropeço e cair. É interessante que Jesus fala que eles vão tropeçar aonde?
Em mim, no próprio Jesus, eles vão tropeçar. Olha que interessante. Essa palavra já foi usada em Marcos, Marcos capítulo 4, dá uma olhadinha lá. Marcos capítulo 4. Você vai ver que ela tem um sentido semelhante ao que vai ser usado aqui na parábola da semente, do semeador, dos solos. Olha o versículo 17. Todavia, visto que não tem raiz em si mesmo, permanecem por pouco tempo. Quando surge alguma tribulação ou perseguição por causa da palavra, logo o quê? Se escandalizam, abandonam, é o sentido aqui. E vai ser interessante porque como que eles vão abandonar Jesus? Por que eles vão abandonar? Ele vai dizer exatamente por causa disso, tribulação, sofrimento. O que é importante a gente notar é que todos nós tropeçamos. Tá? Isso é importante. Às vezes a gente olha para eles e acha que é só eles que caem. Não, todos nós caímos temporariamente. É o que ele falou, a gente precisa do alimento para poder se levantar, para continuar nossa jornada. Como que a gente tropeça? Satanás, é o mundo que bombardeia, é a nossa carne, e às vezes é o próprio Senhor que permite a gente tropeçar, para nos testar. Né? Então olha lá, olha, versículo 27, olha como que ele explica, né, como ele define qual que é o escândalo. Por isso que a NVI, ela não põe escândalo, ela meio que já dá a interpretação de tudo ali. Porque olha o que ele fala, pois está escrito, ferirei o pastor e as ovelhas serão o quê? Dispersas. Né? Dispersadas, vão fugir. É por isso que você entende que a NVI já coloca, todos vocês me abandonarão. Esse é o sentido da palavra mesmo. Então, a hora que eles verem Jesus começando a sofrer, a espada levantada contra o pastor, o que vai acontecer? Vão fugir. Por quê? É o medo da tribulação, da perseguição, exatamente aquilo que ele falou. Em Marcos 4, por causa da tribulação, por causa da perseguição, o que faz? Se escandaliza. Exatamente isso que vai acontecer com eles. Não sei, talvez medo deles também morrerem. A hora que venha o cerco ali em Jesus, como que o negócio está ficando complicado. Talvez medo deles mesmos morrerem. Medo de que aquele sonho acabou, morreu tudo ali. É apenas um sonho, uma ilusão nossa. Vai saber o que passou na cabeça deles. É aí que eles fogem. Uma coisa que é importante, isso é bem importante a gente prestar atenção, que Jesus não está falando aqui, olha, vocês vão se escandalizar, vocês vão me abandonar, isso significa que eles vão perder a salvação. Não é isso que ele está falando. Não. Esse abandono aí é um tropeço temporário, é momentâneo. Todos nós passamos por isso. Todos nós tropeçamos na nossa jornada. Quem aqui nunca tropeçou? É hora que você pega Hebreus 11, você olha os heróis da fé. Opa, todos eles tiveram a fé abalada, enfraquecida por algum tempo. Exatamente isso que Jesus está falando. Jesus não está falando aqui, vocês me abandonarão, vocês vão perder a fé de vocês e depois vocês vão achar a salvação de vocês. Não é isso que ele está falando. O sentido é realmente do quê? Vocês vão tropeçar, a fé de vocês vai ser enfraquecida, vai ser abalada, mas é temporário isso. Porque foi ele mesmo que disse, em João 10, 27, eu dou vida eterna a quem? As minhas ovelhas, elas jamais perecerão, ninguém pode tirar elas das minhas mãos. Então não é isso que ele está falando. Ele está falando disso. E Jesus cita Zacarias 13. Vamos abrir a Bíblia em Zacarias 13. Zacarias 13. Esse é o versículo que Jesus cita para explicar, né, o escândalo deles. Diz assim, Zacarias 13, começando no versículo 7. Levante-se, ó espada, contra o meu pastor, contra o meu companheiro, declara o Senhor dos Exércitos. Fira o pastor, e as ovelhas se dispersarão. E voltarei minha mão para os pequeninos. Na terra toda, 2/3 serão ceifados e morrerão. Todavia, a terça parte permanecerá, diz o Senhor. Colocarei essa terça parte no fogo,
e a refinarei como prata, e a purificarei como ouro. Ela invocará o meu nome, e eu lhe responderei. É o meu povo, direi. E ela dirá, o Senhor é o meu Deus. Então, mesmo o profeta, olha que interessante, Zacarias, o mesmo profeta que viu o rei Messias vindo no jumentinho, entrando em Jerusalém, que viu o Messias de pé no Monte das Oliveiras, é o mesmo profeta que viu o Messias pregado e viu o Messias ferido e abandonado. É interessante isso, né? Para que você veja Zacarias, quanta profecia messiânica ele tinha. É importante como que Jesus interpreta o versículo. Olha o versículo 7 de Zacarias. Olha como que fala. Fira o pastor. Fira o pastor. É um imperativo. Ele já mudou. Jesus muda a interpretação. O que ele fala? Ferirei o pastor. Joga na primeira pessoa do singular. Ferirei. Quem que ferirá? O Senhor. O Senhor. Deus. É isso que ele está falando. É a espada de Deus, a espada do Senhor dos Exércitos vai ferir. Isso mostra, é isso que Jesus está falando aqui. Isso aqui não é acidente. Já estava nos planos do Senhor, o Senhor que vai ferir o pastor. É a espada dele. É isso que Isaías 53:10 foi da vontade do Senhor esmagá-lo. É exatamente isso que ele está falando aqui. Tentando confortá-los, né, de que é o Senhor que está no controle de tudo isso daqui. Ferirei o pastor. Quem que é o pastor? Jesus. Jesus é o pastor. Às vezes a gente pensa que pastor só tem a ideia do pastor mesmo, né, no campo. Não. No Antigo Testamento, pastor tinha um sentido de líder. Líder de exército também era chamado pastor, que era quem estava cuidando, governando ali. E ao falar que ele é o pastor, como ele já tinha feito em Marcos 6, o bom pastor, né, são como ovelhas sem pastor. A hora que ele fala que ele é o pastor, o que isso implica? Que os discípulos são as ovelhas, e é isso que a gente vê em seguida. E as ovelhas. E a liderança de Israel, eles são pastores? Falsos pastores. Jesus está falando abertamente isso. Já tinha falado em Marcos 6, e agora ele repete. Essa liderança de Israel é composta de falsos pastores. O verdadeiro pastor sou eu. E as ovelhas serão dispersas, né? No sentido de espalhar. É isso mesmo que acontece no versículo 50. Né? Todos fogem. Acho que a hora que eu leio essa passagem, uma coisa que me chama a atenção é a graça de Deus, é a misericórdia. Porque olha só, Ele sabe que todos eles vão o quê? Abandoná-lo. Olha que interessante. Ele sabe que todo mundo vai abandoná-lo. E o que ele faz? Mesmo assim, ele chama esses homens. É isso que a gente chama na teologia de graciosa eleição ou eleição incondicional. As pessoas geralmente acham que a eleição de Deus está baseada no quê? Numa presciência de que a pessoa vai fazer alguma coisa boa. Deus tem onisciência de que a pessoa ia aceitar o Evangelho. É por isso que ela é eleita. Não. Eleição não tem nada a ver com isso, com uma presciência de que a gente ia fazer alguma coisa boa. Se ele olha para a gente, sem Cristo é só coisa ruim que a gente vai fazer. Não tem nada de bom que a gente vai fazer. Algumas pessoas acham que é isso. E mesmo sabendo que na hora mais difícil, que ele mais precisava dos seus homens, todos eles iam abandoná-lo, mesmo assim ele chama seus discípulos, tem eles como amigo. Não é impressionante? Por isso que a gente chama de eleição incondicional, não tem condição. Porque se tivesse condição, gente, ninguém estava salvo. Ninguém ia ser eleito se dependesse de uma condição nossa. Puderem abrir a Bíblia em Romanos 9. Por isso que eu falei, vamos ler esse texto e lembrar da misericórdia de Deus. Ver a misericórdia de Deus. A única condição é a misericórdia de Deus. Começando no versículo 11, Paulo fala: todavia, antes que os gêmeos nascessem, ou fizessem qualquer coisa boa ou má,
a fim de que o propósito de Deus, conforme a eleição, permanecesse. Não por obras, mas por aquele que chama. Foi dito a ela: o mais velho servirá ao mais novo. Como está escrito: amei Jacó, mas rejeitei Esaú. Então o que diremos? Acaso Deus é injusto? De maneira nenhuma. Pois ele diz a Moisés: terei misericórdia de quem eu quiser ter misericórdia, e terei compaixão de quem eu quiser ter compaixão. Versículo 16. Portanto, isso não depende do desejo ou do esforço humano, mas do quê? Misericórdia, compaixão de Deus. Tito capítulo 3, versículo 5. Se fosse condicional, nenhum dos 11 teriam sido chamados, nenhum de nós teria sido chamado. Começando no versículo 4, Tito capítulo 3, versículo 4. Mas quando se manifestaram a bondade e o amor pelos homens da parte de Deus, nosso Salvador, olha o versículo 5. Não por causa de atos de justiça por nós praticados, mas devido ao quê? A sua misericórdia. Ele nos salvou pelo lavar regenerador e renovador do Espírito Santo, que Ele derramou sobre nós generosamente por meio de Jesus Cristo, nosso Salvador. Versículo 5 lá. Não por causa de atos de justiça por nós praticados. Exatamente isso. Todos vocês me abandonarão. Já sabia o que eles iam fazer. Sabia que eles iam fracassar. Sabia que eles iam tropeçar. E mesmo assim, Ele os chama. J.C. Ryle, no comentário dele, olha o que ele fala. Percebamos quão bem o Senhor teve presciência da debilidade e da fraqueza dos seus discípulos. Contudo, a presciência de nosso Senhor não o impediu de escolher aqueles 12 discípulos para serem seus apóstolos. Pelo contrário, permitiu-lhes serem seus amigos e companheiros íntimos, tendo perfeito conhecimento, desde o princípio, do que eles fariam no futuro. Cristo concedeu-lhes o grande privilégio de estarem continuamente em sua companhia e ouvirem a sua voz, apesar de estar plenamente cônscio da melancólica debilidade, da pequenez da fé daqueles de que eles mostrariam no final do seu ministério terreno. Esse é um detalhe notável que merece estar continuamente em nossa memória. Amém? É mesmo. Para que a gente lê essa passagem, foi isso que eu falei. E a gente vai ver mais para frente de novo. A misericórdia do Senhor. Assim como com nós, a hora que eu li esse trecho, comecei a refletir nisso, é realmente colocar a gente no chão e agradecer ao Senhor pela misericórdia dele. Misericórdia. Não justiça dele, porque se ele fosse pela justiça, nós todos estaríamos condenados. As pessoas geralmente não gostam, não entendem o que é misericórdia. Mas isso não é justo. Realmente não é justo. É misericórdia de Deus. Se ele fosse escolher alguém com presciência no que a gente ia fazer, ia fechar tudo e parar, que ninguém ia ser escolhido. E é interessante, porque todos nós caímos nesse mesmo pecado deles. Como a gente viu, eles tropeçaram por quê? Por medo. Eles tropeçaram no próprio Jesus por medo, por vergonha, talvez, do que ia acontecer com eles. E todos nós caímos nesse mesmo pecado. Quantas vezes? Só para parar para pensar na semana. Quantas vezes a gente abandonou a Jesus? Porque por medo de ser zombado na escola, por ser zombado entre os amigos, por ser zombado no trabalho. Quantas vezes a gente não cai nesse mesmo erro? O que nada mais é do que temor de homens. Temor de homens. Olha o que Provérbios 29, 25 fala. Quem teme ao homem cai em armadilhas. Exatamente isso que aconteceu com ele. O que acontece com a gente? Quando a gente teme homens, a reação dos homens, eles vão me zombar. Eu vou perder meu emprego, vou fazer isso, vai acontecer isso comigo. O que acontece? A gente cai, tropeça, lembra? Escandalizo, cai em armadilhas. Mas quem confia no Senhor está seguro. Martin Lloyd Jones ele falou assim: se você nunca se envergonhou de proclamar abertamente o Evangelho,
Isso não é porque você é uma pessoa muito corajosa, mas é porque provavelmente você não entende o Evangelho. É verdade. Agora que você entende o Evangelho, você vai confrontar o pecador, você vai falar a verdade. E você sabe no que isso vai acarretar. Em um certo desprezo, numa certa humilhação. É muito fácil a gente ficar quieto, né? Abandonar e tropeçar. Né? A gente é tão falho quanto esses homens aqui. É fácil a gente olhar e rir deles. Mas quantas vezes a gente cai no mesmo pecado, no mesmo erro? Mas o bom disso é que não encerra ali. Olha o versículo 28. A história não vai encerrar com o pastor ferido e as ovelhas escandalizadas, dispersas, abandonadas. Olha o versículo 28. Mas depois de ressuscitar, irei adiante de vocês para a Galiléia. Essa é a marca de Jesus. Toda vez que ele fala da morte dele, ele fala também da ressurreição. Dá uma olhadinha, vamos caminhar por Marcos. Marcos 8, para vocês verem isso. Porque isso é o Evangelho. Não é só trazer condenação para as pessoas. Tem que falar da glória da ressurreição, da vitória sobre a morte. E é isso que Jesus nos ensina, é isso que ele fazia. Versículo 31, Marcos 8. Então ele começou a ensinar-lhes que era necessário que o Filho do Homem sofresse muitas coisas e fosse rejeitado pelos líderes religiosos, pelos chefes dos sacerdotes e pelos mestres da lei, fosse morto e 3 dias depois, o quê? Ressuscitasse. Capítulo 9, versículo 31. Porque estava ensinando a seus discípulos e lhes dizia: o Filho do Homem está para ser entregue nas mãos dos homens, eles o matarão, e 3 dias depois ele ressuscitará. É o padrão dele. Ele fala da morte, fala do sofrimento, fala da ira de Deus, mas também fala do quê? Da glória da ressurreição, da vitória. Capítulo 10. Capítulo 10. Versículo 33, começando ali, versículos 33 e 34. 10, 33 e 34. Estamos subindo para Jerusalém, e o Filho do Homem será entregue ao chefe dos sacerdotes e aos mestres da lei. Eles o condenarão à morte, o entregarão aos gentios, que zombarão dele, cuspirão nele, o açoitarão e o matarão. E o que vai acontecer 3 dias depois? Ressuscitará. Esse é o Evangelho. A gente viu a semana passada que ele fala do cálice da morte, depois ele fala do quê? Do cálice da glória. Fala da morte, mas também fala da vitória dele. Isso é o Evangelho. A gente tem que aprender a colocar isso no Evangelho também. Tem gente que gosta de só trazer condenação. Mas e a vitória? E a ressurreição? O que é importante a gente prestar atenção nesse versículo? Primeiro é a soberania de Cristo, olha só. Mas depois de ressuscitar, irei adiante de vocês para a Galiléia. Ele sabia que ele ia ser traído. Ele sabia que a hora que os discípulos entrassem, os 2 discípulos, Pedro e João, entrassem em Jerusalém, eles iam achar um homem carregando a água. Ele sabia que Pedro ia traí-lo. Ele sabia que os outros iam abandoná-lo, mas ele também sabia o quê? Que ele ia ressuscitar. A soberania de Jesus sobre toda essa trama. Outra coisa importante. Olha o que Jesus fala. Mas depois de ressuscitar, irei adiante de vocês. Os discípulos estão tão desatentos. O que acontece? Eles nem prestam atenção nisso. Como sempre, Jesus fala da ressurreição e eles não prestam atenção. Não entendem, não aceitam, não sei. Exatamente isso que acontece aqui. E assim acontece com a gente também. Quantas vezes a gente lê, né, a palavra de Deus, a gente lê uma promessa de Deus para a nossa vida, ou a gente lê uma exortação, a gente lê alguma coisa importante, parece que nem entra. Né? Depois, no tempo de aflição que a gente passa, aí que a gente fica carente querendo alguma coisa. Porque a nossa oração seja que o Senhor nos dê uma mente, um olho cuidadoso, um ouvido, né, cuidadoso para cada palavra do Senhor. E isso aconteceu. Mas depois de ressuscitar, eles não entendem nada. Já estão focados na morte do meu. E o terceiro ponto, né, a gente viu a soberania de Cristo, a desatenção dos discípulos, e agora a misericórdia dele, de Jesus. Olha lá. Irei adiante de vocês para a Galiléia.
Esse é o sentido de adiante, ir à frente. Estou indo para agrupar vocês. Esse é o sentido. É o cumprimento de Ezequiel 34, se estiver anotando, Ezequiel 34, 11 e 12. O sentido de ir à frente do pastor. O pastor na região da Galileia, os pastores iam à frente do rebanho, como guiando, liderando. Olha só, João 10, versículos 3 e 4. O porteiro abre-lhe a porta e as ovelhas ouvem sua voz. Ele chama as suas ovelhas pelo nome e as leva para fora. Olha só, depois de conduzir para fora todas as suas ovelhas, vai adiante dela e estas o seguem. É isso que ele está falando. Eu vou adiante de vocês. O sentido aqui é: vocês me abandonarão. Todos vocês vão me abandonar, vocês vão se escandalizar em mim. Mas tem misericórdia. Vocês vão me negar, vocês vão me abandonar. Mas eu não vou abandonar vocês. Esse é o contraste. Esse é o contraste. É misericórdia. Vocês vão me largar, mas eu não vou largar vocês. Vocês vão ter vergonha de mim, com Pedro, mas eu não vou ter vergonha de você, Pedro. Hebreus 2, versículo 11. Hebreus 2, 11. A gente vai fazer um paralelo interessante essa passagem, Hebreus 2, 11, com Mateus 28, 10. Essa é a misericórdia de Deus, o perdão de Cristo. Hebreus 2, 11. Ora, tanto o que santifica, quanto os que são santificados provém de um só. Por isso, Jesus não se envergonha de chamá-los irmãos. Jesus não se envergonha de chamá-los irmãos. Às vezes a gente tem vergonha dele, mas ele não tem vergonha de nós. Agora compara essa passagem com Mateus 28, 10. Após a ressurreição de Jesus, olha só. Lembra que todos abandonaram ele, tiveram vergonha dele. Mateus 28, 10. Então Jesus lhes disse: não tenham medo. Vão dizer a quem? Aos meus irmãos, que se dirijam para a Galileia. Lá eles me verão. Ele não tem vergonha dos irmãos. E é isso que ele faz. Vai, digam meus irmãos que eu estou indo para a Galileia. Vou agrupá-los lá. A gente tem vergonha, mas ele não tem vergonha. A gente o abandona, mas ele não nos abandona. Maravilhoso é o perdão, a misericórdia de Deus. E o que ele fala aqui é exatamente o que acontece. Todos abandonam a Jesus. Dá uma olhadinha no versículo 50, do capítulo 14. Marcos 14, versículo 50. Então todos o abandonaram e fugiram. Depois Jesus agrupa realmente, depois que ele é ferido pela espada, ele agrupa na Galileia, capítulo 16 de Marcos, versículo 7. Vão e digam aos discípulos dele e a Pedro, ele está indo adiante de vocês para a Galileia. Lá vocês o verão, como ele lhes disse. É um cumprimento perfeito de tudo. Perfeito. Mas depois, versículo 28 ainda lá. Mas depois de ressuscitar, irei adiante de vocês para a Galileia. Essa região é importante, a Galileia, porque era a base ministerial de Jesus. É lá que ele passa grande parte do seu ministério, principalmente em Cafarnaum. Foi isso que a gente viu no começo de Marcos todo. Até grande parte do capítulo 8 é o foco de Jesus em Cafarnaum, na Galileia. Era a base ministerial de Jesus, era onde ele descansava, era onde tinha libertação. E Jerusalém é o oposto. E logo no capítulo 3 de Marcos, ele nos informa que alguns homens vieram de Jerusalém para quê? Para pegar Jesus, para tentar matá-lo. Então você tem esse contraste entre Galileia e Jerusalém. Galileia é o lugar de descanso, Galileia é o lugar de ministério de Jesus, e Jerusalém é o lugar da morte de Jesus, é o lugar de sofrimento, é o lugar de desprezo. Ele quer o quê? Juntar todos eles na Galileia. Abra a Bíblia de vocês em Isaías 9. Isaías 9. A gente entende, vai entender um pouco por que na Galileia.
Contudo, não haverá mais escuridão para os que estavam aflitos. No passado ele humilhou a terra de Zebulão e de Naftali, mas no futuro honrará a Galileia de quem? Dos gentios, o caminho do mar, junto ao Jordão. Então ele está levando eles todos para a Galileia, que a Galileia é chamada o quê? A Galileia dos gentios. E a partir daí, o que ele vai fazer? Vão pregar para todo mundo. Galileia é o foco da missão para os gentios. É ali que ele vai se reunir com todos eles. Então Jesus alerta as suas ovelhas. Bom, o pastor será ferido e vocês vão tudo correr, vão fugir. Mas as ovelhas não gostaram disso. Olha o que acontece. As ovelhas valentes agora. Versículo 29. Não gostaram do que ouviram. Pedro declarou: ainda que todos te abandonem, eu não te abandonarei. Esse é Pedro. Sempre o primeiro a falar. Sempre o primeiro a se manifestar. Bocudo, linguarudo, ele é sempre o primeiro. E tem gente que acha bonito e fala: eu sou igual a Pedro. Não tem nada de bonito nisso. Não tem nada de legal nessa atitude de Pedro ser assim. Isso era parte da natureza antiga dele. Ser falastrão. Tanto é que a hora que você pega em Lucas, Jesus chama ele de Simão, Simão. Por quê? Porque ele está se comportando como a antiga natureza dele. Então ser falastrão, sabe? Às vezes as pessoas acham que é legal isso, ser igual a Pedro. Eu falo mesmo. Não. A Bíblia condena isso. Colossenses 3, versículos de 5 a 8. Paulo fala assim: assim façam morrer tudo o que pertence à natureza terrena de vocês. A natureza terrena. Versículo 5. Faça morrer, mortifica. E olha o versículo 8. Abandonem todas essas coisas: ira, indignação, maldade, maledicência e linguagem indecente no falar. Cuidado com a sua boca, com o que você fala. A Bíblia enfatiza várias vezes o cuidado que o cristão deve ter no falar. Pedro não tinha esse cuidado. Falava o que queria e achava bonito isso. Como muita gente. Fala o que quer e acha que isso aí sou eu. Não é assim não. Olha a Bíblia de vocês em Provérbios. Provérbios 10. Vamos começar em Provérbios 10. Versículo 14. Provérbios 10, versículo 14. A gente vai passear um pouquinho em Provérbios. Cuidado que o cristão deve ter no falar. Provérbios 10, 14. Os sábios acumulam conhecimento, mas a boca do insensato é um convite o quê? A ruína, a destruição. A boca do insensato é um convite à ruína. Provérbios 10, 19. Na multidão de palavras não falta pecado. Exatamente isso. Fala demais, pode ter certeza que tem pecado. Mas o que modera os seus lábios é sábio. Provérbios 13, versículo 3. Quem guarda a sua boca, guarda a sua vida. Mas quem fala demais acaba se arruinando. Provérbios 18, 7. A boca do tolo é a sua própria destruição. Dos seus lábios, uma armadilha para a sua alma. Então, que a gente tome cuidado com essa ideia de que ser falastrão é parte do seu caráter. Eu sou assim, impulsivo, que nem Pedro. Não. É errado isso. É pecado isso. Paulo fala que a gente tem que pôr para matar. Isso aí é parte da antiga natureza nossa. Não pode ser. Você olha como que Pedro fala, olha lá. Ainda que todos te abandonem, eu não te abandonarei. Ele fala o que ele quer, e a hora que ele fala o que ele quer, o que ele faz? Ele humilha os outros. Esses aí são fracos, esses aí vão te abandonar, mas eu não vou te abandonar. E não é assim.
Às vezes você fala astrão, você fala as coisas sem pensar. O que você acaba fazendo? Humilhando os outros, magoando os outros. Às vezes sem intenção nenhuma, mas por ser impossível no seu falar, você acaba humilhando. Né? Olha aqui Provérbios 11 fala. Provérbios 11, versículo 12. Provérbios 11, 12. O que despreza o seu próximo carece de entendimento, mas o homem entendido se mantém o quê? Calado. Calado. Você sabe que se falar demais o que acontece, você acaba desprezando o seu próximo. Quantas vezes a gente não faz isso? Por falar sem pensar, faz uma brincadeira com as pessoas sem pensar, fala coisas sem pensar. O que acontece? Muitas vezes a gente acaba realmente humilhando o nosso próximo, sem saber que a gente fez isso, machucando. Mas por quê? Porque a gente fala sem pensar. Fala sem pensar, fala de coisa que não tem nada a ver. Efésios 4, abre a Bíblia de vocês em Efésios 4. Efésios 4, versículo 29. Nenhuma palavra torpe saia da boca de vocês, mas apenas o que for útil para edificar os outros, conforme a necessidade, para que conceda graça aos que ouvem. A gente possa refletir nisso daqui, como igreja. Eu estou falando, está edificando, está concedendo graça às pessoas. E muitas vezes falar demais está ligado à falta de domínio próprio. Anda de mão dada as duas coisas. Você não tem domínio próprio, consequentemente, você fala demais. Anda de mão dada as duas coisas. É igual Pedro, homem impossível. Homem impossível. Já puxou a espada, cortou a orelha, já queria sair andando por cima, queria fazer tudo. Nego impossível, falava o que queria. O que mostra? Uma falta de domínio próprio. Falta de ser controlado pelo Espírito Santo. Provérbios 25, 28. Provérbios 25, 28. Como a cidade com os seus muros derrubados, assim é quem não sabe dominar-se. Uma pessoa aberta, vulnerável. Provérbios 16, 32. Melhor é o homem paciente do que o guerreiro, mas vale controlar o seu espírito do que conquistar uma cidade. A gente possa olhar para Pedro, principalmente nessa resposta dele. Uma coisa, se todos te abandonarem, eu não vou te abandonar. Todos esses aqui podem te abandonar, eu não vou. Falastrão, impossível. A gente possa olhar para ele e orar, pedir para o Senhor, não deixar a gente ser igual a essa antiga natureza de Simão. Era Simão. Ou seja, em casa, cuidado com o que a gente fala em casa. Nossos maridos, com as nossas esposas, com nossos filhos. Na igreja, cuidado com o que a gente fala com os nossos irmãos. Pensar antes de falar, antes de brincar. No trânsito, na escola, no trabalho. Que a gente imite Pedro no que é louvável na vida dele. Foi a transformação que ele passou. A coragem de sofrer por Jesus, a gente vê em Atos 5. A pregação dele de se levantar e pregar em Atos 2. A vontade de confortar os irmãos no sofrimento, carta de 1 Pedro. A disposição dele em combater as falsas doutrinas, 2 Pedro. Isso a gente tem copiado de Pedro. Não você falastrão, ser impossível, isso aí não é bonito. Você é condenado. Versículo 29. Pedro declarou: ainda que todos te abandonem, eu não te abandonarei. Ele vê os outros fugindo, mas não ele. Eu sou a pedra. Se eu que faço os outros tropeçarem, eu não vou tropeçar. Mostra o orgulho de Pedro, o orgulho dele. Então ele se coloca acima dos outros, ele se acha bom, forte o suficiente. Esses outros 10 aí podem cair. Eles vão tropeçar, mas eu não.
Eu confio em mim mesmo. Né? Esse é o tema. Orgulho. Orgulho. Provérbios 16, 18. O orgulho vem antes da destruição. O espírito altivo antes da queda. Não é exatamente isso que acontece com Pedro. Eu não vou de jeito nenhum. Posso morrer com o Senhor. Daqui a algumas horas, o que ele está fazendo? Negando a Jesus. Correndo, fugindo. Na hora que você pega a história no seu todo o contexto, você começa a entender o que realmente estava acontecendo com Pedro. Na hora que você pega os paralelos de Lucas e João, você vê o que estava acontecendo com ele. Primeiro, em Lucas 22, 24, diz assim, surgiu também, isso é lá na sala da Páscoa, quando eles estão comendo a Páscoa, surgiu também uma discussão entre eles acerca de qual deles era considerado maior. Puxa, está tendo briga entre eles. Na última ceia deles, eles estão brigando quem que vai ser maior. É nesse contexto que Jesus vem e faz o quê? Lava os pés dos discípulos. Em João 13, ele vem e lava os pés dele. E daí João 13, ainda do versículo 31 ao 38, fala o que aconteceu lá dentro daquela sala. E particularmente com Pedro. Isso é bem interessante. Se você for lá para João, você vai ver que Jesus fala para ele. Pedro, você vai me negar hoje. Ele fala em particular com Pedro. Você vai me negar hoje, Pedro. Estão discutindo sobre quem é maior. Jesus fala para ele, Pedro, hoje você vai me negar. E aquelas palavras têm incomodado Pedro, de que aquilo foi em particular. E agora o que acontece aqui em público? O que Jesus fala? Todos vocês vão me abandonar essa noite. Pedro já estava ofendido com o que Jesus tinha falado para ele. Diz que ele ia abandonar ele. Né? Jesus vem falar de novo. Todos vocês vão me abandonar? Nossa, daí que não conseguiu. Né? O orgulho dele não conseguiu ser confrontado com a palavra de Deus. E aí que ele abre a boca dele e fala isso aí que a gente tem. Era uma coisa, todos podem te abandonar. Foi que ele já estava ferido com o que Jesus tinha falado para ele. Segunda vez que Jesus fala para ele. Ele acha o quê? Não, eu tenho força suficiente. Eu que sou a pedra. São eles que vão cair. Esse é Pedro. Ele despreza as palavras do Senhor. Não quer ser corrigido pelo Senhor. Então Jesus vai mais fundo. Olha só o próximo versículo. Você não se levanta, quer contradizer Jesus, então Jesus vai e coloca o dedo mais fundo ainda na ferida dele. Olha lá, versículo 30. Respondeu Jesus, asseguro-lhe, entra aquele amém legó de Jesus, que ele sempre fala, amém. Em verdade te digo. Então, quer dizer, quando ele fala isso, em verdade te digo, é que vai acontecer realmente. E olha o que ele fala para Pedro. Ainda hoje, essa noite, ele começa a dar o quando, como, quem que vai fazer para Pedro. Pegando que vai ficando mais dura as palavras de Jesus e mais pessoal ainda. Né? Ainda hoje, essa noite, antes que 2 vezes cante o galo, 3 vezes você me negará. Já virou público o negócio. Tinha falado em particular, Pedro se exalta, não aceita a correção, vira público. Pedro, hoje essa noite, você vai me negar. Você vê que passa, isso que é interessante. Não é mais abandonar só como todos. Para Pedro vai ficar pior, você vai me negar. Você vai querer se desassociar de mim, você não quer mais pertencer a mim. Se levantou com toda a soberba dele, Jesus põe o dedo na ferida dele. Põe lá para baixo. Você me negará. Antes que 2 vezes cante o galo. A gente lembra que o relógio, a noite romana era dividida em períodos, em 4 períodos. Tinha o anoitecer, a meia-noite, o cantar do galo, e o amanhecer. Esse daqui é o cantar do galo. O sentido dessa frase, um comentarista colocou muito bem, é assim: Pedro, essa noite, antes que o galo levante sua voz pela 2ª vez para anunciar a chegada da manhã, você, Pedro, levantará sua voz não apenas 2 vezes, mas 3 vezes para anunciar a fraqueza do seu comprometimento comigo. É isso que Jesus está falando para ele. E 3 vezes, não é uma vez, não é uma fraquezinha, é 3 vezes. Uma coisa já intencional, já pensada no negócio. Aconteceu a primeira, aconteceu a segunda.
acontece a terceira. Eu não sei, escutar a palavra de Jesus tão precisa como essa, a reação que devia ter tido em Pedro. É fácil a gente falar, mas era cair no chão e falar: Senhor, tem misericórdia de mim. Em verdade digo, Pedro, hoje à noite você vai me negar 3 vezes. O que ele devia fazer? Cair de joelho e falar: me ajuda a não fazer isso, por favor. O que ele faz? Se a ideia do abandono já era ruim para ele, já era impossível, quanto mais negar. Olha o versículo 31. Mas Pedro insistia ainda mais: mesmo que seja preciso que eu morra contigo, nunca te negarei. E todos os outros disseram o mesmo. Olha aí, mas Pedro insistia ainda mais. Ele ficou mais indignado ainda. O coração dele ficou mais duro ainda depois de ser confrontado, de colocar o dedo na ferida dele. Insistia ainda mais. Ele usa, tem um duplo negativo na construção grega aqui. Eu nunca te negarei, quer dizer, jamais, é impossível que isso aconteça. Pedro. E todos os outros disseram o mesmo. Um bando de orgulhoso. Imagina para Jesus quão difícil era estar com esses homens. Quão difícil é para estar com a gente. Mas é muito interessante você ver como eles não eram perfeitos. Não tem nada de santo perfeito esses homens. Todos falhos. Todos falhos. E todos os outros disseram o mesmo. E no final da história a gente sabe qual que é. Pedro nega Jesus 3 vezes e todos fogem. A gente sabe também do fim. Jesus vai à frente. O que ele faz? Reúne todos esses homens que abandonaram ele, mostrando a misericórdia, a soberana misericórdia de Deus sobre todo esse evento, sobre toda a pecaminosidade desses homens. Ele vai à frente. Tudo se cumpre perfeitamente. E a hora que a gente lê essa história, principalmente de Pedro, vai me negar. Uma das coisas que a gente compara, qual que é a diferença entre Pedro e Judas? Por que Pedro negou e depois se tornou o maior pregador da igreja primitiva? Por que Judas traiu Jesus e depois se matou? É isso que as pessoas perguntam. Mas por que? Qual que é a diferença? Os dois passaram o mesmo tempo com Jesus, os dois viram basicamente as mesmas coisas, a mão poderosa do Senhor. Os dois foram chamados por Jesus. E a maioria das pessoas falam: Pedro decidiu se arrepender. Pedro se arrependeu. Pedro tomou a decisão de se arrepender. Judas não. Judas teve um remorso, é isso que a Bíblia fala. Mas Pedro escolheu. Será que é isso mesmo? Será que foi Pedro que escolheu se arrepender? Abre a Bíblia de vocês em Lucas 22. Lucas, capítulo 22, versículos 31 ao 32. A gente vai ver qual que é a diferença entre Pedro e Judas. A gente vai ver que a diferença entre os dois não é na ação individual, pessoal de cada um, mas está na ação de Jesus. Lucas 22, versículos 31 e 32. Simão, Simão, Satanás pediu vocês, todos eles ali, para peneirá-los como trigo. Versículo 32. Mas eu orei por você, para que a sua fé não desfaleça, que não seja apagada por completo. Quando você se converter, quando você levantar da sua queda, fortaleça os seus irmãos. Qual que é a diferença? Pedro tinha um intercessor. Pedro tinha um mediador, tinha um intercessor orando por ele. Jesus estava orando por Judas. Abre a Bíblia de vocês em João 17. João 17, versículos de 9 a 12. Olha o que Jesus fala. Eu rogo por eles, não estou rogando pelo mundo, mas por aqueles que me deste, pois são teus. Tudo que tenho é teu, e tudo que tens é meu.
Eu tenho sido glorificado por meio deles. Não ficarei mais no mundo, mas eles ainda estão no mundo, e eu vou para ti. Pai Santo, protege-os em teu nome, o nome que me deste, para que sejam um, assim como somos um. Enquanto estava com eles, eu os protegi e os guardei pelo nome que me deste. Nenhum deles se perdeu, a não ser aquele que estava destinado à perdição, para que se cumprisse a Escritura. Eu rogo pelos seus. Essa é a grande diferença entre Pedro e Judas. Pedro tinha um intercessor. Jesus já tinha acabado de orar por ele. A hora que você vê João, aconteceu lá na sala da ceia. Protege, guarda-os. É isso que ele fala em Lucas. Simão, Simão, eu orei por você. Eu orei por você. E essa é a grande diferença nossa. O que mantém quando a gente cai e mantém a gente na fé? É a nossa força de se levantar e de continuar? Não. A diferença é que a gente tem alguém do lado do Pai. O quê? Intercedendo, orando por nós. Romanos. Vamos abrir a Bíblia de vocês em Romanos. Romanos 8. Começando no versículo 29. Pois aqueles que de antemão conheceu também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou também chamou, e aos que chamou também justificou, e aos que justificou também glorificou. Que diremos, pois, diante dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou seu próprio Filho, mas o entregou por todos nós, como não nos dará juntamente com ele, e de graça, todas as coisas? Quem fará alguma acusação contra os escolhidos de Deus? Lembra com Pedro? Satanás. Satanás veio pedir vocês. O acusador. Quem fará alguma acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? Foi Cristo Jesus que morreu e mais, que ressuscitou. E o que ele está fazendo agora? À direita de Deus intercede por nós. Exatamente. À direita dele, intercedendo por nós. Essa é a grande diferença. A diferença entre Pedro e Judas. É a diferença entre nós e os que estão perdidos. É a misericórdia de Deus em escolher, em dar um salvador, em dar um mediador, em dar um intercessor. Isso que a gente leu antes, o Rick leu durante o louvor, 1 João 2,1. Meus filhinhos, escrevo-lhes essas coisas para que vocês não pequem. Se porém alguém pecar, temos um intercessor junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. O Hebreus 7, versículos 22 a 25. Jesus tornou-se, por isso mesmo, a garantia de uma aliança superior. Ora, aqueles sacerdotes têm havido muito, porque a morte os impede de continuar em seu ofício. Mas visto que vive para sempre, Jesus tem um sacerdócio permanente. Portanto, ele é capaz de salvar definitivamente aqueles que, por meio dele, aproximam-se de Deus. Pois vive sempre, para o quê? Para interceder por eles. Essa é a grande diferença. É a misericórdia de Deus em ter alguém à direita do Pai intercedendo por ele. Né? A gente olha para essa passagem, essa é a minha oração e a conclusão final aqui, que a gente possa, olhar para essa passagem e se maravilhar e agradecer a misericórdia de Deus na nossa vida. Você é salvo não por alguma coisa boa que você fez. Não é porque você é bonito, porque você canta bem, porque você tem um trabalho bom, porque você cresceu numa família legal. Não, nada disso. Por causa da misericórdia de Deus. Por causa da misericórdia de Deus. A gente possa olhar para essa passagem e lembrar a importância da gente controlar a nossa boca. Olhar para Pedro e não querer se espelhar. E ser falastrão, ser impossível. Não. Pelo contrário. Pedir calma, pedir para ser controlado pelo Espírito Santo. A gente possa olhar para esses homens aqui e pedir para que o Senhor tire o orgulho nosso. Em vez de falar
nós todos não iremos abandoná-lo, a gente também vai morrer por você. Eles deveriam falar como Tiago fala em Tiago 4, se o Senhor permitir. Se o Senhor permitir. Se submeter na mão do Senhor. Que a gente possa olhar para essa passagem e agradecer o intercessor que a gente tem à direita do Pai. A gente tem um intercessor, isso que difere, a grande misericórdia de Deus. Que a gente possa usar isso que João fala. Quando você pecar, lembra que você tem um intercessor. Confessa, vai para ele. Amém?